Bom dia, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Na última aula finalizamos os elementos que compõem a luta, ou seja, aqueles elementos que estão presentes aí em todas as lutas. Já na aula de hoje iremos nos aprofundar na classificação das lutas. Então vamos nessa? Bora estudar? Galera, as lutas podem ser classificadas de acordo com a sua ação motora, ou seja, pela sua realização de golpes. Então nós temos as lutas de domínio e nós temos as lutas de toque ou percussão, lutas de percussão ou toque, tá certo? Nas lutas de domínio, o objetivo dessas lutas são agarrar, empurrar ou neutralizar o seu adversário. Aí os golpes utilizados podem ser chaves, estrangulamentos, imobilizações. E os exemplos dessas lutas podem ser o judô, o jiu-jitsu ou o sumô. Então essas lutas que citei aqui, elas envolvem aí essas ações. Ela é classificada como uma luta de domínio, porque o objetivo dela é agarrar, é empurrar ou neutralizar aí o seu oponente. E aí ela utiliza de golpes específicos para dominar o seu oponente, tá certo? A outra classificação relacionada à ação motora, relacionada à ação de golpes, são as lutas de percussão ou toque. Aqui o objetivo das lutas de percussão ou toque é tocar o seu oponente por meio desses golpes, que ao acertarem o seu oponente vão somar pontos, vão se converter em pontos. Os exemplos dessas lutas são boxe, karatê e taekwondo. Então dentro dessas lutas existem diversos meios de pontuações. Cada local que você acertar um golpe, ele se converte em pontuações. Outra forma de classificar as lutas é quanto à sua distância. Então a luta ela pode ser classificada quanto à sua distância. Temos a luta de curta distância, de média distância e de longa distância. Nas lutas de curta distância, o espaço pode ser mínimo ou inexistente entre os oponentes. E aí existe o contato direto com o adversário. E as habilidades são privilegiadas nessas lutas são a de segurar, empurrar, puxar e derrubar. Entre os exemplos, nós temos o judô, o jiu-jitsu e a luta olímpica. Então nós vemos imagem aí ao lado das lutas de curta distância e da luta olímpica. Então verificamos aí que o contato físico é totalmente direto, onde a distância é mínima ou inexistente entre os oponentes. Então tem que ter ali o contato direto. Então essas são as lutas de curta distância. O judô da mesma forma, o jiu-jitsu da mesma forma. Já nas lutas de média distância, o lutador mantém um certo tipo de espaço em relação ao seu adversário. Então isso vai permitir o que para ele? Permite a escolha, aproximar-se ou não do seu adversário. E o intuito dessas lutas é atacar por meio de golpes, como socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. E ele utiliza desses golpes ao mesmo tempo que tenta evitar ser golpeado. Então por isso que ele escolhe aí manter a distância. Ou ele se aproxima ou ele mantém uma certa distância. Então essas lutas são de média distância. Como exemplo, podemos citar aí o boxe, o muay thai e o kung fu. São alguns dos representantes dessa modalidade. E aí as lutas de longa distância, galera. Ela se diferencia das demais porque ela pode utilizar implementos. Então na luta de longa distância, a característica vai ser a utilização de implementos. Ou seja, os materiais, que aí pode ser uma espada, um bastão, entre outros materiais. E para que ele utilize esses materiais corretamente, os lutadores precisam manter uma distância bem maior do que as outras lutas. E a título de exemplo, nós temos aí o Kendo, que é essa modalidade aí que o pessoal utiliza bastões, que os lutadores estão de preto. E nós temos também a esgrima, que utilizamos a espada. Todos os golpes são realizados através dos implementos, certo? E aí, galera, por fim, nós temos as lutas mistas. Então essas lutas elas envolvem aí as classificações citadas anteriormente. Tanto as lutas de domínio, que envolve chaves, estrangulamentos e imobilizações, quanto as lutas de percussão, lutas de toque, que envolve socos, cotoveladas, joelhadas. E nessas lutas mistas também utilizamos aí a curta e média distância. Só não podemos classificá-las como luta de longa distância também, porque ela não utiliza implementos, não utiliza armas, tá certo? Então, galera, não se esqueça, as lutas elas podem ser classificadas pela ação motora e pela distância. Elas podem ser lutas de domínio, onde o objetivo é agarrar, empurrar ou neutralizar o adversário. E elas podem ser lutas de toque, onde o objetivo é tocar o oponente por meio de golpes, acertando aí o seu adversário. E elas podem ser classificadas também pela sua distância. Curta distância, média distância e longa distância. Curta distância, onde o espaço é mínimo ou inexistente entre os oponentes. Média distância, mantém um espaço entre os oponentes.
E longa distância aquelas que utiliza de implementos, que utiliza de armas, tá certo? Então galera, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula iremos falar sobre o nosso trabalho aí sobre lutas. Então, um trabalho aí para finalizar os nossos estudos sobre lutas. Lembrando que nossas atividades anteriores estão valendo 1 ponto. Então, quem não fez, verifique lá no Vindimo, faça a atividade, envie para o professor. Beijos, até a próxima. Fui!